Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar cosmo no seu coração, todo mal combater, despertar o poder. Olha só que lindo, esses são os Cangaceiros do Zodíaco. Eu falei que ia falar dessa porra dessa saga, então vamos lá. Dócrates é um cavaleiro filler do anime que tá na linha dos Cavaleiros Sem Constelação. Então quem ele é e de onde ele veio, foda-se. Meu Deus, que foi isso? A saga do Dócrates só tem 2 episódios, que são os episódios 16 e 17, então isso aqui vai ser rapidão. Fui no fast food com a sua mãe que ela é cachorra, e chegando lá eu dei pra ela um Mac, porra. O episódio começa com uma porrada de cavaleiros, ou sei lá, matando um monte de gente inocente ao redor do mundo, provocando guerras e tal. O anime não explica qual é a patente desses caras nem nada, mas eles obviamente têm o poder do cosmo. E por que eles estão usando armas de fogo e tanques? Não sei. Ah, mas eles estão disfarçados, tá? Eles estão disfarçados pra quê? Qual é o motivo de toda essa destruição? E por que eles são disfarçados? E por que estão usando armas? Tô aí, né, velho? Depois é mostrado os turistas da Grécia aproveitando as férias ou sei lá o quê. E de repente corta pros aspirantes a cavaleiros sendo torturados até a morte. Ok. Depois corta pro treinamento de Marin em China. E como essas duas são amigas desde sempre, claramente esse treinamento foi só na camaradagem. Marin, você é estrangeira e merecia ser escrava. Certo. Depois corta pro grande mestre. Meu Deus, olha o tamanho desse monstro. O cara tá pique titã colossal, velho. É o tamanho dessa criatura. Ele também é pique Saiyajin, fica mudando a cor do cabelo direto. Primeiro tá branco, depois fica castanho, depois volta a ficar branco. Enfim, depois de apanhar mais que cachorro no cio, o Ayori aparece e salva a Marin. Você vai se arrepender. E tu vai fazer o quê? Lutar contra ele? E nessa hora veio a revelação que realmente me fez perceber que esse anime não tá nem um pouco preocupado com fidelidade. A Marin fala que o grande mestre morreu pouco tempo depois do Seiya virar cavaleiro, e o irmão mais novo dele, que se chama Ares, assumiu o cargo. E é ele que tá travando guerras ao redor do mundo, e é ele que tá fazendo os aspirantes a cavaleiro serem mortos. What the fuck? Gente, aqui eu quase dropei o anime, porque é uma história tão sem sentido que Como eu já falei no primeiro vídeo dessa série, o grande mestre na versão japonesa se chama Papa. Ele é o representante de Atena na Terra, logo ele tem que agir como se fosse Atena. E por ele ser um ser humano super bondoso e puro e amante da justiça, ele simboliza o Papa. Atena deu uma missão pros cavaleiros, que é proteger a paz e a justiça no mundo. E ele não tá fazendo isso, ele tá travando guerras e matando gente inocente a rodo. Ele deveria estar sendo caçado por todo o exército de Atena agora. Ah, mas ele é o grande mestre. Mano, ele não é Atena. Se ele agir contra a vontade de Atena, ele vai ser um traidor e ele vai ser caçado, porque os cavaleiros são fiéis a Atena. A palavra dela vale mais do que a dele. Então o fato dele tá matando gente inocente a rodo e ninguém tá fazendo nada só não faz o menor caralho de sentido. Tanto que no mangá, esse farsante aí teve que fingir direitinho ser o grande mestre. Claro que ele fez isso porque ele não é burro, né, velho? Ele não podia matar uma pessoa inocente em público, até porque ele mora do lado da elite de Atena. Se desconfiassem que ele não é o grande mestre, todo mundo ia atrás dele. E vamos falar a verdade que o exército de Atena nem de longe é um bando de vendido desse jeito, né, velho? Os cavaleiros literalmente morrem por ela sem pensar 2 vezes, mas aqui no anime todo mundo é um bando de vendido. Até mesmo o Ayori. Porra, no mangá, quando ele desconfiou que o grande mestre podia não ser lá uma pessoa tão boa, ele já foi confrontar o cara. Aqui no anime ele deixa o cara matar todo mundo. Pô, meu irmão, no mangá o Ayori é um dos cavaleiros mais justos e bondosos do exército de Atena inteiro. E no anime tiveram a cara de pau de transformar ele num covarde. E aí fica a pergunta: e o Shaka? Porque assim, no mangá, eu não sei se tem no anime, porque eu ainda não vi o anime todo, mas no mangá o Shaka tem uma habilidade que ele consegue ler a essência da pessoa. Ele consegue saber se uma pessoa é boa ou ruim. No mangá ele fala que ele leu a essência do mestre, e a essência do grande mestre era a justiça, e por isso que ele seguia ele. Aí eu pergunto, como é que tá o Shaka no anime então? O Shaka virou um traidor? Ele tá agindo contra a vontade de Atena e ficou do lado do grande mestre? Porque ele não precisa ler a essência do grande mestre pra saber que ele é um cara ruim, né? Ele tá matando gente inocente a rodo. E aí, como é que fica isso aí? O Shaka virou um traidor? Eu quero ver quando eu chegar nessa parte. Se eu chegar nessa parte do anime e o Shaka falar que a essência do grande mestre é a justiça, eu vou dropar esse anime. Porque não é possível que ele leu a essência desse cara e achou que esse genocida era um cara justo. Ah, e outra coisa, a China não odeia a Marin. No mangá as duas são super amigas e elas se respeitam muito. A China odeia o Seiya e não a Marin. Ah, e uma outra coisinha que eu esqueci de comentar. Eu devia ter falado disso no primeiro vídeo. Tá ligado o golpe da China? O famigerado... Eu acho que eu não deixei muito claro no primeiro vídeo, mas o Venha Cobra, que esse é o nome da técnica na versão brasileira. O nome original da técnica é Garra de Trovão, porque é um ataque elétrico, realmente. A China tem poder elétrico. Então vamos lá, só explicando como é que essa técnica funciona, coisa que eu já devia ter feito no primeiro vídeo, né? O negócio funciona assim, a China crava as garras dela no peito do inimigo, e com as garras no peito dele, ela tá com a descarga elétrica nele. É isso.
É, só isso. Agora, me responda uma pergunta. Você sabe me dizer como é que funciona o Vem a Cobra no anime? Ela grita, vem a cobra, e às vezes ela dá um golpe elétrico, outras vezes ela dá só um soco sem poder elétrico nenhum, outras vezes ela dá uma sequência de chutes. Tipo, como é que essa técnica funciona no anime? Na real mesmo, tudo que ela faz, ela grita, vem a cobra. Literalmente qualquer coisa, qualquer golpezinho que ela usa, ela grita, vem a cobra. Se ela fazer força pra cagar, ela grita isso aí. Enfim, depois corta pra mansão maromba. 9 da matina. E aqui o anime inventou que eles conseguiram recuperar só o elmo da armadura, que obviamente é só uma desculpa pra ter mais episódios do que deveria. Aparece o Kiki, porque sim, ele não faz nada o episódio inteiro, já vou logo avisando. Kiki, vê se não vai molhar a cama do Shiryu, hein? Que papo é esse, Willis? Então aparece a Saori conversando com o defunto do avô dela. Ela até chega a falar que ele é só uma ilusão e tal, mas ele fica dando informações pra ela que ela nem conhece. Que droga de ilusão é essa que tem as informações que o Mitsumasa tem de verdade? Enfim, ele dá pra Saori umas informações que no mangá só foram reveladas no capítulo 3, ou seja, bem antes, né? Ele fala que os cavaleiros interferiram em vários acontecimentos ao longo da história humana, como a derrota de Napoleão, o fim do Império Romano e blá blá blá. Então começa uma montagem musical mostrando os cavaleiros de bronze enquanto tocam uma musiquinha de fundo, e aparece o Kiki sem calça deitado na cama do Shiryu. Ok. Então o Dócrates acorda e vai atrás do segundo round. O dia amanhece e... Pera aí, o Shiryu traiu a Shunrei com o Kiki, então corta pro Shun e... Pra vocês verem como é que são as coisas, no anime de Street Fighter tem uma cena de banho da Chun-Li, no anime do Fatal Fury tem uma cena de banho da Mai, já no anime de Saint Seiya a gente tem o Shun. Dócrates aparece na mansão e dá uma surra em todo mundo, e ele é tão foda que ele consegue gritar o nome da técnica dele sem nem mexer a boca. Punho de Hércules! Dócrates ameaça Saori, meu Deus, olha o tamanho desse monstro! Então aparece o Seiya e aparentemente ele vai ser o responsável por derrotar o Dócrates. E vale ressaltar que o Shun e o Yoga eram muito mais fortes do que o Seiya nessa época, mas é o Seiya que tem que salvar a pátria, né? Punho de Hércules! A coreografia é boa, mas os seus truques não me impressionam. Engraçadão você, hein? E nesse momento começa a viadagem. O Dócrates sempre usava o punho de Hércules direto, mas aqui ele carrega só pra esperar o Seiya acabar a coreografia dele. E nesse momento surge o meme dos memes. Ah? A polícia! Deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. Vocês querem ter uma noção do quão fortes são os cavaleiros? Um cavaleiro de bronze que se move numa velocidade supersônica pode invadir os Estados Unidos, destruir todo o exército americano, invadir a Casa Branca e tomar todo o país pra ele. Então um cavaleiro fugir da polícia é bem nada a ver. E eu também não sei por que o Dócrates está com tanto medo, cara. Claramente a polícia veio atrás do Shiryu. Enfim, a Saori é sequestrada e uau, ela cabe na palma da mão dele. Dócrates começa a rir e, na moral, velho, ele tá parado e rindo. Alguém ataca este infeliz. E o episódio se encerra por aqui. Agora vamos para o próximo episódio. O Dócrates estava tão legal no episódio passado, agora aqui, no episódio seguinte, ele já envelheceu 50 anos. E não se esqueça de ir até o Coliseu, Seiya! Não vá! Não! Não vá! É claro que eu vou. Legal, no anime transformaram o Seiya num gado. No mangá ele odeia a Saori, já no anime... Se a Saori morrer, eu nunca vou me perdoar. Cala a boca, moleque, o que ela já fez por ti? Além de ficar te chicoteando que nem um cavalo. Ah, e no anime também os caras deram uma importância maldita pro Seiya. No mangá ele é só mais um, no anime é Seiya pra cá, Seiya pra lá, o santuário inteiro que é a cabeça dele, não sei porquê. O que usa seus grandes poderes sobrenaturais pra dizer que as armaduras... pra dizer que a armadura de ouro tá numa rocha em forma de pedra. Que? Numa rocha em forma de leão. Caralho. E ele ainda fala que é só um palpite. Enfim, o Dócrates falou que só vai devolver as duas donzelas indefesas em troca do elmo da armadura. Inclusive, o Dócrates sequestrou uma deusa. Parabéns. Então os bronzes montam um plano e vão até o Coliseu, que é onde vai rolar a troca. Como é que eu posso pensar em salvar a humanidade, Saori, se eu nem consigo salvar a vida de uma pessoa? Como posso me tornar um Hokage se não posso salvar um amigo? O Dócrates acaba trapaceando e ele pega tanto o elmo da armadura quanto as duas donzelas indefesas pra ele. Alguns capangas dele tentam fugir com o elmo da armadura, mas o Yoga tava esperando do lado de fora. E o pior é que eles tentam impedir o Yoga de pegar o elmo da armadura jogando ela um pro outro. Mano, isso é ridículo, cara. E de volta ao Coliseu, nós temos uma grande revelação. Dócrates é o irmão mais velho do Cassius. O Shun desafia o Dócrates, mas ele prefere deixar os capangas dele darem um jeito no Shun. E, gente, o Shun... Ele tá ali, ó. ele é mais forte que os próprios Cavaleiros de Prata. No primeiro dia dele como cavaleiro, ele já era mais forte que o mestre dele, que era um Cavaleiro de Prata também. Então, obviamente, que derrotar esses caras não vai ser um...
Não, ele apanha pra figurante mesmo e que se dane. O Seiya toma o tabefe de Hércules do Dócrates, de novo sem mexer a boca. Punho de Hércules! Ele pega o Seiya e ameaça cortar fora a orelha dele, como vingança pelo que ele fez com o irmão dele. Ele saca umas garras da armadura dele e não tentem achar lógica pra isso, tá? Essa armadura é completamente inventada, ela não tem constelação nenhuma, então dane-se, nem adianta quebrar a cabeça com isso. O Shun ajuda o Seiya derrubando isso aí em cima do Dócrates, que eu não sei qual é o nome dessa merda, e por algum motivo ele achou que isso ia funcionar, mas, né, enfim. Na hora de levar uma surra, o Yoga chega na voadora, ele conseguiu recuperar o elmo da armadura e o Seiya salvou a Saori nesse meio tempo. Então o Yoga vem com a grande ideia de congelar as pernas do Dócrates. Então vem o flashback do Yoga treinando com o Cavaleiro de Cristal. Esse cara é tão bem feito que ele não tem nome, nem patente, nem porra nenhuma. E ele também é o Cavaleiro de Cristal, só que não existe constelação de cristal. Foda-se, mano. É um boneco totalmente feito na doida mesmo, tipo, dane-se, só faz um mestre pro Yoga aí. Foda-se. Nesse flashback, o Yoga tá aprendendo com o mestre dele. Que se o inimigo. Olha só como eu tô com vontade de narrar isso aqui, né? Nossa, eu tô muito animado. Ele ensina pro Yoga que se o inimigo for muito grande, você tem que congelar as pernas dele. Tocando. Quê? E cara, honestamente, falando sério agora, vamos falar a verdade, né? Convenhamos que essa estratégia é bem inútil. O Yoga consegue congelar a distância, então pra que tocar pra congelar as pernas do cara? E por que congelar só as pernas dele? Por que não congelar logo o corpo inteiro? Então o Yoga usa o Trovão Aurora e em vez dele usar pra congelar logo esse desgraçado, ele congela o chão. Ele usa isso pra deslizar até o Dócrates pra congelar as pernas dele. Pra vocês verem, né? Esse golpe é tão sem sentido que Yoga acaba levando uma surra completamente desnecessária. Ele congela as pernas do Dócrates, depois levanta ele, não sei porquê. Aí o Seiya ataca e o Shun dá o golpe final. Que bom, né? Pelo menos um pouquinho de moral esse moleque merecia. Dócrates finalmente morreu e eu esqueci de falar de um detalhe. O Shiryu e o Kiki, tinha que ser esses dois, né? Estavam indo até aquela pedra em forma de leão pra pegar o resto da armadura de ouro. Só que quando eles chegaram lá já era tarde demais. Uns nego pegaram e vazaram de helicóptero. E o episódio se encerra com o Dócrates morto e eles mais uma vez só com o diabo do elmo da armadura. Que merda. Primeira saga filler que eu vejo desse anime e... Rapaz, eu não sei nem o que dizer, nem parece que foram adultos que escreveram o roteiro desses dois episódios. E se foram adultos, pelo menos lúcidos eles não estavam. Enfim, eu volto no próximo vídeo. Fui. Fui no fast food com a sua mãe que ela cachorra. E chegando lá eu dei pra ela um Mac, porra.